Amen, amen, amen. Amém, amém, amém. Good morning. Bom dia! So good to be back again. É bom estar de volta. I know this is the second Sunday Sei que isso é o segundo domingo since we've been back, desde que voltamos dos Estados Unidos, but it's still exciting. mas ainda é muito animador e parece que é bem And some of you recente. didn't make it last E alguns que vocês não puderam vir semana passada, então é bom ver o rosto de vocês hoje. week. You guys ready? Estão prontos? You ready to have your life totally transformed? Está pronto para a sua vida ser totalmente transformada? Yes, amen? Amém? Sim? Amém? I'd like to also say Quero só welcome to our dizer church. bem-vindo a Hirasca. We need love. Nós amamos vocês! Yes. Just one more of Mais um de milhares e milhares de igrejas que nós vamos encher o Japão. because God loves us. Porque Deus ama demais essa nação. E Ele vai usar você para fazer uma diferença. Amém? If you're new here, Se você é novo aqui, eu quero dizer, nós não somos uma igreja muito silenciosa. we like to, A gente gosta de fazer barulho. and it's because E é porque a Bíblia diz bem claramente que o céu é um lugar barulhento. so we are just Então nós estamos só se preparando para o céu. Is that okay? Tudo bem? Amém? All right. Amen? Amém? Here we go. Okay. We are in a Nós series estamos na right now série talking agora about leveling falando up. sobre indo para o próximo nível. And this is kind of our key verse. E esse aqui é o nosso versículo-chave, John 10:10. João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você possa ter vida em abundância. Jesus came to A die. Bíblia veio para morrer na cruz, sim, para que possamos ser salvos, sim. But he also Mas Ele came to também give veio an para te dar uma abundant vida life em here. abundância aqui na terra. It is true that É God verdade que Deus quer te abençoar. Isso é verdade. But even more than that, Mas mais do que isso, Ele quer que você seja uma bênção. and that's got to be, I think, Isso tem que ser talvez a parte mais importante de viver uma vida que é uma vida em abundância. thank you, Daichi, for saying that. Obrigado, Dait, pelo amém aí. Okay, so, but to live abundantly, Mas para viver uma vida em abundância, muitos cristãos, nós realmente não entramos nessa vida em abundância. it is God's will. É a vontade de Deus, mas muitas vezes a gente nunca vive a vontade de Deus. Now, last week E semana passada nós introduzimos a série com essas ilustrações aqui, não sei se você está lembrado. right over here we got Aqui tem o homem que tem que fazer esse avião voar através de pedalar. E ele quebrou o recorde mundial de voar sem motor, né, só ele pedalando. and he was back in 1980. E lá em 1988 ele era um participante das Olimpíadas de bicicleta. This guy was Então o cara estava muito, era um atleta muito bom, um coração e pulmões muito fortes, pernas, eu imagino, muito fortes. but in the end he was Mas no final ele só conseguiu viajar mais ou menos 115 quilômetros and because of a little e por causa de um ventinho ele caiu antes de chegar no alvo. and a lot of E muitos cristãos, a vida é vivida dessa forma. try harder. Tente mais. Preciso fazer melhor. If I don't work hard, Se eu não trabalhar mais, eu não vou alcançar os meus alvos. and those are all great. E essas coisas são boas de lembrar, é claro. A gente tem que trabalhar muito. But in the end, if we're not in Mas God's grace, no final, se a gente estiver na graça de Deus, nós nunca vamos alcançar a vontade dele, o alvo dele. if you guys remember, E se você lembra da semana passada, foi mais ou menos o avião que eu voei dos Estados Unidos para cá.
So you can imagine that I'll Você imagina, eu estava sentado mais ou menos atrás de uma dessas janelas aqui. I'm not an Olympic athlete. Eu não sou um atleta olímpico, I don't know very das much Olimpíadas. about flying, Eu não conheço muito de voar, but in the end, I mas was no flying final at eu estava 550 voando kilometers per hour. 552 km por hora, 852 km por hora. Eu estava numa altitude de mais de 1.200 metros I traveled over 10,000 kilometers. e eu viajei mais de 10.000 quilômetros. Had nothing to do with me being Não tinha nada a ver de eu ser muito bom, trabalhar muito. It has to do with Tinha a ver com a graça. you have an amazing Aqui você tem uma pessoa incrível that did not accomplish very much. que não conseguiu alcançar muita coisa. You have an Aqui tem uma pessoa, a graça incrível, that allowed me to fly que across deixou the eu entire world voar in a matter of a few hours. ao redor do mundo em poucas horas. Right? So Metade do mundo, God né? wants you to Então live Deus quer que você viva na graça incrível dele. and that is the Isso get to our- é a introdução de novo para a nossa série hoje. Okay? Amém? Let those go. Ok? Are we all caught up? Estamos, todo mundo está na mesma página? Você lembra mais ou menos? Ok? All right, here we go. Now, to do this, Para poder fazer isso, para viver isso, we cannot do this. nós não conseguimos fazer isso sem o poder do Espírito Santo. All right, this Isso, para viver na graça de Deus, é impossível se tentar fazer com suas próprias forças. the Holy Spirit is not O Espírito Santo não é uma coisa, é uma pessoa. Ele é o nosso ajudante, que nos ajuda. Ele nos ajuda e nos guia para dentro da graça. so. We're going to go over this. Então nós vamos olhar aqui Efésios capítulo 4, versículo 30. All right, and do not grieve the Holy Spirit of Fala God. assim, não entristeceis o Espírito Santo. 神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。 You know you can grieve. Sabia que você pode entristecer o Espírito Santo? 悲しませることはできます。 Now, if it's without the power, Agora, sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos, não conseguimos viver a vida em abundância que Deus tem para nós. O propósito que Deus tem para nós. 豊かな人生を歩むことができません。 Você realmente não quer entristecer o Espírito Santo. 悲しませるようなことはしたくないですよね。 it's because of the Por causa do Espírito Santo que nós temos aqui a redenção, né, que fala aqui com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se o Espírito Santo chamar alguém para dentro da redenção, da salvação, sem o Espírito Santo chamar e trazer, a pessoa não pode ser salva. ことはできません。 if the Holy Spirit doesn't Se o Espírito Santo não nos ajudar, nós nunca conseguimos viver a vida em abundância que Deus tem para nós. 決して神様が与えた豊かな人生を歩むことができません。 so the idea don't Então a ideia não entristeça o Espírito Santo. Uau, isso é importante. 悲しませないということは非常に重要です。 you can Você pode grieve and push away the Holy entristecer e afastar o Espírito Santo. 押しのけるようなことはできます。 Spirit. So today we're going to learn Então hoje nós vamos aprender como não entristecer o Espírito 悲し Santo. ませない方法について考えます。 O Espírito Santo está perto de você. loves to enjoy the presence of the Holy Spirit. Nós amamos a presença do Espírito Santo, e aproveitar a presença dele. It is possible. E é possível de entristecer o Espírito 悲 Santo. しませることは可能です。 Does anybody know what it means to grieve the Holy Spirit? Alguém sabe o que quer dizer entristecer o Espírito わか Santo? りますか？意味のわかる人。 Sin, yeah. Pecar. 罪、そうですね。 Sim. What kind of sin? どのような Que tipo de 罪でしょうか？ pecado? We all sin. Todos nós pecamos. 私たちは多くの罪を犯すことがあります。 Né? Who knows that I'm far from Qualquer um 皆様 sabe que eu sou muito longe de ser perfeito. my wife knows that Minha I'm far from being perfect. esposa talvez sabe mais de qualquer um. からその遠いことをしています。 What kind of sin grieves the Holy Spirit? Que tipo de pecado que entristece o Espírito Santo? 悲しませるのでしょうか？ So we're going to go ahead and keep on reading. Então nós vamos continuar lendo aqui, versículo 31. 続けて読みます。 All right? Let all Livrem-se de toda amargura, slander,
indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. 罵りなど一切の悪意とともに全て捨て去りなさい。 All right, verse 32. Versículo 32. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. 許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。 I think this is going to be one of the Eu acho que esse deve ser o desafio maior que nós temos como cristãos. まあ大変なチャレンジの一つではないでしょうか。 I'd say if you're not a Eu Christian, diria que se você não for cristão, é impossível. 不可能とも言えます。 forgiveness. Perdão, What perdoar. does it mean to forgive? O que quer dizer perdoar? どういうことでしょう。 It's very simple. É muito simples. It means to cancel a debt. É cancelar uma dívida. 負債をキャンセルするということで Gotta す。 cancel that debt. Tem que cancelar aquela dívida. がなしになりま If す。 someone did something Se alguém bad, fez alguma coisa ruim para você, 誰か悪いことをされたら、 in your heart, you no seu feel like coração você sente que você me deve. 心の中ではその悪いことをした人に対してその人は負債を持っているというふうに感じます。 but God says, no, we are Mas Deus disse: não, nós temos que でも cancelar aquela dívida. その負債をキャンセルしなければいけない。 Now, what does it mean? Agora, o que quer dizer? Like, for example, Por if someone exemplo, hurts you, se alguém te machucar, te ofender, 誰かに傷つけられた。どうでしょう。 how do we react? como que a gente reage para a ofensa? どのように反応するべきでしょうか。 Our tendency is Nossa tendência, eu e você, é de querer pegar, ter vingança, se vingar. 対等になるために仕返ししたいという思いになります。 how many people here Quantas are pessoas aqui been married? já estão ou já foram casados? Levanta a mão. あるいは過去結婚したことのある人はどれだけいますか。 How often do you have Quantas vezes você precisa praticar o perdão no 許 casamento? しを実践しなければいけないことはどれだけありますか。 Yeah, some of you are like, Alguns de vocês falam assim: não, minha esposa, meu marido é perfeito. 私の妻、夫は完璧だから許す必要ないわっていう人もいるかもしれませんが。まあそれは素晴らしい。 Essa é uma ótima resposta. Você falou isso. É uma resposta mentally, emotional debt. não perigosa. Mas perdoar ou cancelar uma dívida é uma coisa diária que a gente tem que fazer. もう大変です。 And this is absolutely E isso é totalmente non-negotiable. não negociável. 許し合いなさいっていう Inegociável. 教えは交渉の余地がありません。 And we're supposed to do E a it gente devia fazer da mesma forma que Cristo nos perdoou. 様を許した同じように私たちも許し合わなければいけません。 all right? In Matthew Em chapter 6, Mateus capítulo 6, マタイの6章には right, it says, For if you forgive diz: others their sins, se você perdoar os outros, então sim, seu Pai nos céus lhe perdoará. Mas se você não perdoar outros, o seu Pai também não lhe もし人のperdoará. 過ちを許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。 let me just adjust your mic just a bit. Deixa eu só ajustar aqui o seu microfone rapidinho. Okay. That is important. Isso é importante. Your salvation is Sua salvação depende de como você perdoa. 皆様が隣人をどう許すかにもかかっています。 But a lot of people are like, Mas muitas pessoas falam assim: eu perdoo você, mas não fale mais comigo. である人は、あなたを許しますけどもう私には話さないでっていうような人はいないでしょうか。 I'll forgive you. Eu te perdoo, mas por favor, vá em outra rua. Se você me ver, fique longe de mim. けどもう私のと違う通りを通ってもうできるだけ離れて。 Often some people, Muitas vezes, algumas pessoas they like to express gostam de expressar forgiveness seu próprio 多くの人は perdão de uma de três 三つの方法の formas. 一つで、その許さないことを表します。 either you do not Ou give eles that person attention, não dão atenção para aquela pessoa, 無視するっていうこ or you do not give Ou them eles any kind of affection, não dão mais afeição para aquela pessoa, とに、親しみを表さないこと。 or you do not give that person honor. ou não その人 honram を aquela 尊敬し pessoa. ないこと。 See, there's a lot of people who Tem talk muitas about pessoas que falam assim: e aí, como é que está seu relacionamento com sua mãe, por exemplo? 母親との関係はどうでしょうって聞きます。 oh, I don't talk to them. Ah, eu não falo com minha mãe. 母親と話さない。 Yeah. Pretty sad. それ Isso é triste. Why? Por quê? Because she messed me up. Porque ela me atrapalhou quando eu era criança. もう彼女にこのひどい目に遭ったから。 Amen. We love our children. Amém. Nós amamos nossas crianças. Estou fazendo barulho aí. And pause church, we're Na learning nossa- the biblical way to raise our kids. Na Paz Church, a gente está aprendendo a forma bíblica de criar os nossos filhos. Mas mesmo no relacionamento, no casamento, a gente vê muito isso. 見ます。 We hurt each other's
A gente machuca um ao outro, 傷つけ合います So we just kind of like então a gente meio que emotionally just kind of push emocionalmente talvez empurra aquela outra pessoa para 押しの longe. けて離れてしまいます because we're afraid of getting hurt. Porque a gente tem medo, talvez, de se machucar, But also because we mas want também porque a gente quer meio punir aquela pessoa で também. はなく、その傷つけた人をそのように無視することによってその罰を与えたいっていう懲らしめたいっていう思いもあります we want to A gente without quer, words, say, sem palavras, dizer: é melhor você não fazer isso de novo, senão você vai sofrer ainda mais. そうしたら次回はもっとあなたを苦しめるからねと暗黙のにそういうことを伝えています but God says, Mas Deus diz: cancel that debt. でも perdoa e cancela aquela 許し dívida. なさいその負債をキャンセルしなさい But they don't deserve it. Mas eles não merecem. 彼らはその受けるには大変 Do we deserve to be A gente merece ser perdoado por Deus? に許されるに値しますでしょうか Of course we don't. Claro que não. そうではない Even though we're forgiven, Mesmo que a gente é perdoado, a gente ainda faz, a gente ainda erra, mas mesmo assim yes, but He continues to forgive us. Deus continua a nos perdoar. 過ちを起こしますが神様はそれも許してくださいます In that same E way, nessa mesma forma que a gente devia também, então, perdoar os outros. when we decide E to quando a gente not decide a forgive someone, não we are perdoar alguém, a gente está entristecendo o Espírito Santo. You know, there are two Sabe, prayers sabe que tem duas orações que Jesus orou que ainda não foram respondidas hoje, até hoje. The first A one primeira oração está sendo respondida, mas ainda não foi respondida totalmente. and that is Isso é que o seu reino venha e sua vontade seja feita aqui na terra como que é no céu. and we do not E see nós the não entire vemos earthly toda a power terra of God vivendo, vivenciando a perfeita vontade de Deus ainda. But the second Mas prayer a was in segunda John oração chapter era em João capítulo 17. And E Jesus disse que todos os seus discípulos, inclusive nós hoje, que todos sejam um, como o Pai e o Filho são um. Deus, o Pai e Jesus são um. Você pode dizer que você é um com os outros aqui na igreja, até o mesmo ponto que o Pai e o Filho são um. Você acha? A gente já chegou ali? Sim? Ainda não. Mas estamos chegando lá. De todas as igrejas que eu já participei, talvez esse daqui é o mais parecido, mais perto daquilo. Acho que todo mundo aqui ama se encontrar e gastar tempo um com o outro. Mas o mais e mais que a gente vai se tornando um. Essa é a Bíblia diz que essa é a forma que todos saberão que Jesus é o Salvador, quando os discípulos se tornarem um. Então é muito importante perdoar a todos, sem nenhuma condição. Mas é também muito importante que perdão e confiança não são iguais, não é a mesma coisa. Se tem uma casa onde o marido está fisicamente batendo na sua esposa, ela precisa perdoar ele ou não? Ela precisa perdoar ele ou não? Sim ou não? Se você acha que sim, levante a mão. Se você acha que não, levante a mão. Se você acha que é uma pergunta de pegadinha, levanta a mão. Sim, ela deveria perdoar ele. Toda vez ela tem que perdoar. Devia perdoar. Sem condições. Perdoar. Mas isso não quer dizer que ela devia confiar nele. Não quer dizer que ela devia voltar lá naquela casa e talvez, possivelmente, ser morta por aquele homem. Isso não é esperto. Tem que fazer uma decisão sábia.
しなければいけません。 But heart Mas do coração perdoar, でも isso é incondicional. Temos que fazer 許 isso. さなければいけません。 So in Então, Japanese we have no japonês a gente fala assim, yurusu, que quer dizer perdoar, mas a gente tem outro kanji para dizer que é permitir, né? 聖書に出てくる許すと許可するものを許すというの。 so in one sense Então, de you uma always forma, use você vai sempre yurusu, vai perdoar. のその聖書的な許すは必ず許します。 but that does not Mas não mean you quer always dizer que você vai sempre yurusu de permitir, de sempre permitir a pessoa fazer aquela mesma coisa. 許可しなければいけないっていうわけではありません。 But today we're going to talk Então, about hoje nós vamos falar sobre o yurusu de perdoar do seu coração, sem ficar com alguma mágoa. 許すその人に対してね恨みを持たないそういう話をします。 okay so why is it Então, so por que é tão difícil perdoar? 難しいのでしょうか。 because it's natural Porque é natural a gente ter uma senso de identidade e valor baseado na nossa performance. アイデンティティを持ちがちだからです。 the better I do O melhor que eu faço o mais trabalho eu devia, mais valor eu deveria ter. Se eu não fizer muito bem, então meu valor abaixa. あまりよくないと私の価値が下がってしまう。 and that's the way the world Isso que é o mundo funciona, そ né? のように機能しています。 going to be a success Você quer ter um sucesso, você tem que fazer muito bem, trabalhar bem. には良い行いをしなければいけない。 if you don't Se você if you cannot não perform, consegue you end up living under fazer um performance bom, talvez você vai acabar vivendo debaixo de uma ponte. とにかく成績が良くないともう橋の下に住まなければいけないことにな but ります。 people having workspace As pessoas that's têm valid esse also have the tendency of pensamento de judging someone valor else's performance. de acordo com o nosso performance, então a gente também tem a tendência de julgar os outros de acordo com o seu performance, o seu trabalho. 成績のレベルによって判断してしまいます。 If my spouse Se minha performs esposa well, I'll ou love her. meu cônjuge fazer um bom performance, aí eu vou amá-lo, mas se não fizer, também não vou amar. なんて言うんだろうね。パフォーマンスが良ければ私は評価するけど良くなければ私は評価しない。 You treat me nice, I'll Se me tratar bem, eu vou também te tratar bem. あなたをよくするがそうでなければしない。 if you treat me Se me tratar mal, eu também vou te tratar mal, vou te ignorar, vou te empurrar para fora. but that is not Mas isso não nunca vai deixar você life of grace. a viver a vida em abundância que Deus tem para você. その豊かな人生は決して歩むことができません。 God has Deus tem algo muito maior para você. もっと高いものを与えようとしています。 and it has to do with E tem a ver absolute forgiveness com every time. でそれはもうperdão 毎回 completo 完全な toda vez. 許すこととつながっています。 And we don't forgive E based on nós não perdoamos baseados em performance, né, nas obras. Não, a gente dá perdão de acordo com como a gente tem recebido perdão, a graça. giving grace. Se a gente parar de dar graça, We stop receiving. a Bíblia diz bem claramente que nós vamos parar de receber graça também de Deus. All right, so today Então hoje nós vamos descobrir como ser. Estão prontos? all of that was just introduction. Tudo isso era só a introdução. Now is the time. Agora que nós vamos começar a palavra aqui. You guys ready? Estão prontos? I don't think you're ready. Eu acho que vocês ainda não estão prontos. Ainda estão pensando de tudo que eu acabei de falar, né? You guys ready over there? Estão prontos lá em João Hiratsuka? Yeah! Here we go. Title for today. Vamos lá. O título da palavra de hoje é não conseguir ser ofendido. Impossível de ficar ofendido. Você consegue imaginar isso? Some of you are like, no. Alguns pensam assim, não. It is possible. É possível viver uma vida que você não consegue ser ofendido, que ninguém consegue te ofender. そのような人生を歩むことは可能です。 It is possible. É possível. Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. Who is our highest standard? Quem é o nosso maior padrão? 最も高い基準の日本は Jesus. イエス様ですね。 Jesus. Do you ever see Jesus Você já viu Jesus イエス様が going off to the corner indo para o cantinho and crying e chorando and saying, e dizendo: aqueles fariseus, vocês machucaram meus sentimentos. っていう場面ありますでしょうか。 Claro que não. ないでしょう。 Jesus was unoffendable.
Jesus não conseguia ser ofendido. ありませんでした。 He's on the cross. Ele estava lá na cruz, ele estava morrendo, ele fala, ele, ele tem, ele ora pelos aqueles que estavam matando ele. He says, "Look, Ele diz, Senhor, perdoe eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. 何をしているのかわからないでいるのです。彼らをお許しくださいとイエス様は祈りました。 Jesus era muito... ele agia com muita paixão sobre muitas coisas, mas nunca vê ele upset or cry because bravo, chorando porque por causa ele foi machucado, ofendido de alguma forma. ということはありませんでした。 how the Spirit of Christ Aí agora o Espírito de Cristo está vivendo dentro de nós. 住まわれています。 is E é possível, completely unofficial. ficar totalmente 疲れないっていうことは可能なんです。 protegido de ofensas. Eu ainda não cheguei nesse ponto, But I see it as a mas eu vejo como alvo. として見えてます。 I think we can all grow Eu creio que todos nós podemos crescermos 成 juntos, 長することができると思います。 people will always porque pessoas vão sempre te maltratar. 傷つけます。 your husband, your wife, Seu marido, sua esposa, seu amigo, seu filho, alguém vai te maltratar. まあ友人たちみんな何かしらの傷つけをします。 you can try to Você change pode everyone tentar mudar todo mundo ao seu で redor, 自分の周りの人間をみんな変えようと努力することはできますけど、それは絶対成功しません。 will mistreat you. mas você, そしてもう今後も mas de qualquer forma, você não importa, você vai ser maltratado You ever see that pro resto da sua vida. couple, before they get married, Você já they're viu like, aquele casalzinho antes de se casar e fala assim: ah, ele é perfeito, ela é perfeita. 婚約したカップルはもう完璧だわとは言いますけど。 they're married E for a few years. depois são casados por alguns anos. He's a demon. Ele é um demônio! 悪魔だっていう言葉になります。 Yeah, you guys laugh because Vocês estão rindo porque você sabe que é verdade. おそらく体験したこともあるから笑ってると思いますが。 you think you Vocês married acham que vocês casaram com um anjo. 結婚したと皆さん E foi mesmo. 思いますが Um anjo que caiu, um anjo caído. どうでしょうか。 you can't control people. Você não consegue controlar as pessoas, コントロールすることはできます。 You can't be unfair. mas você pode se, 自分を変えて se tornar não ofendido, impossível, blindado de ser ofendido. 傷つかない人にどの Nós ように vamos aprender sobre isso hoje, 学びます。 We are unoffendable. That is the only way porque to be able to walk as para a gente andarmos unidos em unidade é só através da gente aprendendo a não ser ofendidos. Estão prontos? Amém. it's not easy. Não é fácil, ありません。 But if you have the church app, mas se você tiver o aplicativo da igreja, esse aqui é o ponto número 1. 一番目のポイントです。 okay, this is point number one. Então, esse aqui é o ponto número 1. Eu preciso saber a minha identidade em Cristo. 知る必要があります。 If I know who I Se eu souber quem eu sou em Cristo, realmente saber quem eu sou em Cristo, você nunca vai conseguir me ofender. 傷つくことがありません。 if I slap Yoshi, Se eu dar um tapa na cara do Yoshi agora, 叩いたら he'll feel two kinds of pain. ele vai sentir duas dores. 痛みを感じます。 First is a physical A primeira vai ser a física no rosto. Até Jesus sentiu essa dor física. 痛みです。イエス様もその肉体的な痛みは感じました。 but the second Mas o segundo tipo de dor, 痛みは no, not Yoshi because he's o Yoshi não, porque o Yoshi é perfeito. そうじゃないですけど。 and I think you agree. Você concorda, né? A esposa dele, a Takako, também concorda, né? É uma ótima esposa aí. Mas, Physical pain, fisicamente, todos nós sentimos a dor física. 感じます。 but there's Mas tem pride. um orgulho aqui dentro que vai doer muito. プライドが傷つきます。 Pride is O orgulho é o プライドというのは nosso senso de valor. 自身の価値観です。 so if someone slaps you, Então, se alguém te dá um tapa no seu rosto, 引っ張られたら how are you able to turn your shit? como que você vai conseguir virar o outro lado do rosto? If my sense of value stays intact. E que o seu senso de valor continue intacto, sem ser machucado, sem doer. 自分に対する価値観が平常でいられるでしょうか。 But to do that, I've Para poder fazer isso, tenho que saber a minha identidade em に Cristo. おいて自分がどういう人であるか、そのアイデンティティを知る必要があります。 why was Jesus Por que que Jesus nunca foi ofendido, ou seus sentimentos nunca foram machucados pelas pessoas? 迫害を受けながら傷つかなかったのでしょうか。 because Jesus Porque said, Jesus disse: Eu vim do Pai e vim para o mundo. E eu sei que estou deixando o mundo e voltando para o Pai. 私は父の元から出て
世に来ましたが、再び世を去って父のもとに行きます。 He knew where he came Ele from. sabia He knew de where quem ele veio e para onde ele estava そ indo. こから出てどこに行くのかご存知でした。 he knew who he was. Ele sabia quem ele 彼は era. 自分自身が誰であるか知っていました。 Now, there's a story Agora about tem uma Philip história and Nathaniel. do Filipe e Natanael no Novo Testamento. ナタナエルの話があり And ま what す。 happened was Nathaniel, he was sitting under a tree. ナタナエルは木の下に座っていました。 And Philip comes up to E o Nathaniel Filipe and says, chega com ele e fala assim: Nathaniel, we found him! Natanael, nós achamos Jesus, o Cristo. ナタナエルのところにピリポが来て、ナタナエル、イエス様を見つけたんだと言います。 Let's go and read here a little bit. John Vamos 1, ler aqui rapidinho aí. João, capítulo 1, versículo 45. Então, Filipe achou Natanael e disse assim: Nós achamos aí aquele de quem Moisés e a lei e os profetas falaram, escreveram, Jesus, o Nazareno, o filho de José. ナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。 All right, but then Nathaniel responds. Aí o Natanael responde. でもナタナエルは反応します。 And he says, Ele diz, Natanael diz: Alguma coisa boa pode sair de Nazaré? ナタナエルは彼に言った。ナザレから何か良いものが出るだろうか。 It's like saying, É "We como just dizer assim: found A gente acabou de achar a pessoa que vai mudar o 世 mundo. の中を変える人を見つけたんだと言って。 He's from Ele vem de Shinurigaoka. 来た Shinurigaoka? not Tokyo, Não de Tóquio, not New York." não de Nova York. Alguma coisa boa pode vir de Shinurigaoka? なんかいいことがあるの Is anyone live in Shinagawa? Alguém daqui mora em Shinurigaoka. Não quero te ofender, tá, gente? A Shinurigaoka é um ótimo lugar. つまりありますいい場所ですよ This was a very offensive Mas thing to say. isso era uma coisa bem ofensiva de dizer. 言葉です And Philip doesn't argue E o with him. Felipe で não もピリポは彼にこう briga com ele. He's like, just. Ele fala assim: Só vem aí ver, vem aí まあ ver. とにかく一緒に来て見てよと And then Jesus saw Nathanael coming toward him and E said to him, Jesus viu Natanael chegando com ele para ele e イエ disse: スはナタナエルが自分の Veja um homem, um israelita de verdade, em quem não tem まさにイスラエル人ですこの algo 人には偽りがありません and then Nathanael nenhum said to engano. him, "How do you know me?" E Jesus answered, "Before Natanael perguntou assim: Como você me conhece? Jesus falou assim: Antes do Felipe te chamar, quando você estava debaixo daquela árvore do figueiro, eu lhe vi. イエスは答えられた。ピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見ました。 And Jesus said, Jesus está dizendo: "I heard what you said." Eu ouvi o que você falou. também. あなたが言った言葉を覚えていると言いました。 I saw you. Eu- I know who you are. Eu sei quem você é. And I know everything about E you. eu sei tudo sobre você. You're sitting under that tree. I Você estava saw you. sentado debaixo daquela árvore, eu te vi. 私は見た。 And then Jesus said, "Why Então did you Jesus insult disse: me?" Por que você me ofendeu daquela forma? 攻撃したんだと言います。 Of course not. Brincadeira, claro que não. No. Não. He said, Jesus disse assim: Nathaniel, you are, previous verse, you're an Israelite. O versículo antes, né, diz: そしてイエス様は Esse aqui é um israelita de verdade, 褒めました。 And then Nathaniel answered him, Jesus, em quem não há falsidade. Son of God. E aí o Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. 神の子です。あなたはイスラエルの王です。 So now Nathaniel Então agora o Natanael, em vez de dizer Nazaré, o que pode vir lá, uma coisa boa de lá, ナザレからいいものが出るだろうかと言ってたのを now he said, "No, agora ele está dizendo: the Messiah, Você é o Messias, você é o Rei. 今は Uau! 逆にあなたは神の子、あなたは、イスラエルの王だっていうふうに言ってます。 Now when he says these very Agora, quando ele fala essas coisas muito legais para Jesus, como é que Jesus responde? 伝えたとき、イエス様はどう反応したでしょうか。 if you do something Se well, você I say, faz uma coisa bem e fala parabéns, parabéns, como é que você se 何 sente? かいいことをして、よくやったって言ったら、どういう気持ちになりますか I feel good about ourselves. Você se sente bem de você mesmo, né? A gente se sente bem de nós mesmos. Service, we say, Depois do culto, se você chega, Pastor Josias, essa palavra foi muito boa. Por favor, faça isso, que me faz sentir muito bem. 言ってください。本当にいい気持ちになります。 this compliment Mas esse surprised Jesus. でもこういうふうにイエス様は褒めましたが、イエス様は cumprimento, 驚きませんでした。 It's not like Jesus was like, essa "Oh, coisa boa que ele falou, assim, não fez o Jesus pensar assim: ainda bem, porque eu pensava que você estava pensando mal de mim. Não mudou a forma de pensar de Jesus. hurt when Ele não ficou ofendido quando Natanael estava falando, criticizing him. criticando ele. がちょっとバカにしていた時
もイエス様は傷つきませんでした。 And he wasn't E very também impressed. não ficou muito impressionado nem surpreso quando ele falou bem de Jesus. Your identity is Se a sua identidade está firme em Cristo, you don't need anyone. você não precisa que alguém fique te elogiando. しっかりとなってれば、もう誰かに褒められる必要はないのです。 If someone comes to me Se alguém chegar comigo e falar assim, Josias, you're a man. você é um homem. あなたはすごい男だ。 Not even sugoi, just you're male. Se você fala só, não, você é homem, あなたは男性だ。 você é masculino, eu vou ficar assim, Yes, sim, そうだね、男性ですって。 I already knew that. eu já sabia もうそ disso. れは言ってたよ。 You know what I'm saying? Because my Porque identity minha as identidade, male is como homem, está totalmente em paz. としてのアイデンティティはもうはっきりしてるからです。 So if compliments make Então, you feel really awesome, then I Se um imagine elogio te faz se sentir muito bem, então eu imagino também que críticas vão fazer você se sentir muito mal também. となると同じように責められると非常に落ち込むのではないでしょうか。 that just means that your Isso só identity quer may dizer not be que talvez sua identidade não esteja tão sólido em Cristo. アイデンティティが firmado em Cristo. ということかもしれません。 So what is your identity? Então, qual é a sua アイ identidade? デンティティは何でしょうか。 Okay, there's a lot we can say Então, about nós it. podemos falar muito sobre isso, mas deixa eu só resumir para uma coisinha aqui. 簡単に要約します。 All right? So what kind of love the Father has Então, given to us that Veja o tipo de amor que o Pai tem nos dado, que nós somos chamados filhos de Deus e nós 私たちが神の子供と呼ばれる somos. ために父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。 okay? You are a child of God. Você é filho de 神 Deus. の子供です。 God loves you, 神様に Ele te ama and nothing can take you out of e His nada pode tirar das mãos de Deus. 取り除くことは誰もできません。 eternal life. Você tem vida eterna se você nasceu de novo. Your identity is in Christ. Sua identidade está em Cristo. そのうちにあります。 We're not going to get into this anymore. Nós não That vamos is entrar mais nisso, mas isso é importante. Você tem que saber quem você é em キリ Cristo. ストにおける、自分がどういう存在であるかをよく理解する必要があります。 All right, here's point number 2. Agora, o ponto número 2. Very practical. Isso now. aqui é bem prático agora. 非常に実践的なポイントです If you want to become Se você completely quiser unoffendable, ficar totalmente 傷つけられない人になりたければ、 point こ number 2 impossível de se ofender, の2番目のポイントも非常に重 isso 要 daqui で é す。 muito importante. Número 2. Eu preciso ouvir 私はよ e く聞き、見過ごさなければいけない olhar por cima. nobody wants to listen. Ninguém quer 聞 ouvir. きたくないっていう人が多いです。 We love to talk. Nós gostamos de falar. We love to express. A gente gosta de expressar nossos 自分 sentimentos. の感情を伝えたい。 We love to Nós gostamos de vomitar tudo que nós sentimos. 吐き出したい。 If I have a feeling, Se eu I tiver need um to know my sentimento, feelings. você precisa entender os meus sentimentos. My heart, it's in my Meu heart. coração está aqui no meu coração, tem que sair. あるものは全て出さなければいけない。 But you're married or Mas você é casado, você é amigo com alguém, seu amigo fica sentindo a mesma coisa. Eu não preciso falar a mesma coisa, me expressar. 吐き出さなければいけない。 you know, God gave us these two Mas sabe, Deus nos deu on our bodies. 2 pedaços de pele no nosso corpo que são muito importantes. 皮でできてた2つの器官を私たちに与えてくださいました。非常に重要です。 These two lips. Esses 2 lábios aqui, ó. 唇です。2つの唇です。 Why give us lips? Por que Deus nos deu lábios? 唇を与えてくださったのでしょう。 So you can close your Para você possa fechar a sua boca. Those lips are meant to be touched. Aqueles lábios precisam estar se tocando de vez em quando. Did you ever wonder Você já why pensou por God que allowed us Deus to nos breathe? permitiu respirar também pelo nosso nariz? 鼻でも息ができるように神様が創造してくださったの。どうしてそうして想像してくださったのか考えたことありますか？ So you don't É die para que when você you're não not talking. morra quando você não estiver conversando. 死なないためではないでしょうか。 Keep those lips touching sometimes. Mantenha esses lábios se tocando às vezes, isso é tão importante. A boca fechada, né? 重要なことです。 Breathe through your nose. Respire pelo 鼻で nariz. 息をしてください。 Just breathe through your nose. Só respire pelo nariz. About maybe 15 years ago. Talvez uns 15 anos this man was atrás, about to get married, and he said, esse homem "Some advice you have." já ia se casar. Ele me perguntou: você tem algum advice? Né? Just learn to breathe through your nose. Eu falei assim: aprenda a respirar pelo nariz. Como assim? O que você quer dizer com isso? どういうこと？ There's so much wisdom in Tem silence. tanta sabedoria no silêncio. には多くの知恵があります。 Because Porque someone will want you to alguém vai querer que você escute. 誰
かはあなたに聞いてほしいと願っています。 And they're going to express E eles vão heart. expressar 彼らは emoções do いろん coração, な感情を表します。 They're going to try. vão they're gonna say tentar, things vão that falar normally coisas que offend someone. geralmente vão ofender as pessoas, mas você não vai se そしてその人だったら se 傷つく ofender. ようなことをも言いますけど、あなたはキリストにあるアイデンティティがしっかりしていれば傷つきません。 They will Eles insult. vão そしてあなた te を falar mal de você. I don't deserve this. Eu não mereço isso. そんなのはね、非難を受けるべきじゃない。 Doesn't matter. でも Não そんなの importa. 関係ないです。 Close your lips. Feche seus lábios, Breathe through your nose. respire pelo 息を nariz. して And then E aí, just overlook everything they said. olhe por cima de tudo que eles falaram que te magoou, te machucou. 全て見過ごしてください。 Yes, in James chapter 1 verse 19. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, fala assim: Let every person saiba disso, que, meus irmãos, que todos sejam rápidos para ouvir, devagar para falar, devagar para se irar. 語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。 That's right. Quick to hear. Rápido para ouvir, もう聞くのに早く、 That's right. And slow, devagar para falar, 語るのに遅く。 slow to get. devagar para se irar. Why would I do this? Por que eu faria isso? Because the anger of Porque man doesn't a raiva do homem não produz なぜならば a justiça de 人の怒り Deus. は神の義を実現しないからです。 But wasn't Jesus angry? Mas Jesus não ficava bravo de vez em quando? 時には怒ってませんでした。 Didn't Jesus go in the temple? Jesus não foi lá no templo e derrubou as mesas e lá e fez aquele chicote, expulsou as pessoas. There is a thing as right. Tem uma coisa que se chama raiva de justiça. How do you know that your anger is right? Mas como é que você sabe se a sua raiva é uma raiva de Deus? その正しい怒りであるかどうやってわかりますか。 I'm angry at sin. Eu estou com raiva do pecado. So it must be righteous です anger. ので、それ Então, は義の Com certeza minha raiva é do Senhor. Amém, tá まあ bom, 本当にそ ok. れはそうです。 Jesus is our standard. Sim, Jesus é o nosso padrão. Jesus é o nosso基準です As soon as you are as Assim perfect que as você fica perfeito contra Jesus, all the righteous anger, fique à vontade de expressar toda aquela raiva de justiça que Deus, né, que você pensa que você tem. そういう怒りを表してください。 but until then, Mas até então, tenha muito cuidado, 気をつけてください。 it's almost porque guaranteed é quase garantido que vai ter um pouquinho, ou se não muito, mixed into de raiva de homem que vai estar misturado lá. 思っている怒りにも必ずと言っていいほどこの人の怒りが混じっていることが多いからです。 in Proverbs. Look at what it Em says. Provérbios, veja o que diz Good aqui. sense makes one Bom slow senso to faz devagar a raiva. E é a glória dele a olhar por cima de uma ofensa. 怒りを遅くするその人の栄誉は背きを見過ごすことにある。 overlook that offense. その背き Olha を見過ごしてく por ださい。 cima daquela ofensa. まあ誰かに傷つけられました。 Someone called you something. Alguém talvez chamou uma coisa que eles não deviam ter te chamado. Someone has done something. Talvez alguém fez uma coisa que não devia ter, que realmente machucou. 誰かがしてくれた。 It is your glory. Mas é sua glória. A glória é ignorar as ofensas, It's just canceled. de cancelar aquela dívida. Cancelar. 何もする前にそれをキャンセルするっていうのがあなたの栄誉になります。 Isn't this an exciting Isso message? não é uma palavra tão encorajadora, Just start forgiving people. animadora. Você não se sente agora com vontade de perdoar as pessoas. Amém. Yeah, all right. I guess a little quieter today. Ficou um pouquinho mais calado hoje do que geralmente, né? Also in Proverbs 10, Mas olha aqui, Provérbios hatred 10, stirs up strife, but love 12. covers all offenses. 信玄の10章にはこう書いてあります。憎しみは争いを引き起こし、 O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Em 1 Pedro, Keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. 第一ペトロにはこう書いてあります。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Eu quero fazer grandes coisas para Jesus. 働きをしたい。 Amen. Amém. But above all, Mas acima de tudo, それよりも何よりも it's not like one time. não é It's like tipo uma vez, mas é uma coisa contínua. 一回やればいいというものではなく、愛し合い続けなければいけません。 And I love, see, Japanese is so much E eu amo, better. no japonês é bem melhor, porque diz assim, Make sure- tem aqui do coração, né? 熱心に愛し合うというのも本当に重要です。 That's right. Gotta keep it
doing. He's got this É uma coisa que tem que estar sempre fazendo, todos os dias, toda hora fazendo Right? isso. And here it says, but Diz em with one Colossenses another, também. and bear with one another, forgive one another, and if anyone has a complaint against anyone, even as Christ forgave you, so you must do. こう書いてあります。互いに Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. 主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。 All right, and then back to our E voltando para o nosso verse, why versículo, is this so por important? que é tão importante? Por quê? Porque If you don't forgive, then se God você will não perdoar, então Deus também não vai te perdoar. Nós temos que aprender. make sure your identity is in Christ. Realmente ter sua identidade em Cristo. キリストにあるということを確かめなければいけません。 And then as soon as someone starts Aí, assim que alguém começar a te atacar, number one, just listen. só escuta, não reage. 誰かに攻撃を受ける Aprenda a 時も escutar e não reagir. まずただ聞いてください。 And then just E forgive aí, automatically. automaticamente, começa a perdoar toda ofensa. Qualquer ofensa começa a perdoar automaticamente. の攻撃を許してください。 Is, 自動的に許してください。 you ever watch a duck Alguém in the water? já assistiu um pato que está nadando? Water just doesn't stick to the A água não se prende àquelas penas. They can be underwater. Pode estar debaixo da água e aí sai voando. 水にも pro ar. 思ったらもう2秒後には飛び立つこともできます。 So you say like water off. Por isso que a gente diz no inglês, tem um ditado, né? Igual a água na costa de um pato. 水のようにっていうふうに言い方をします。 Now, point number Agora, 3. ponto número 3. Esse daqui é uma forma bem prática de realmente fazer isso. これを実践するいい方法です。 Because I know that it's Porque eu sei que não é fácil controlar nossas emoções. 感情を制御するのは簡単なことではないからです。 in fact often we say, that De fato, our heart leads us. a gente muitas vezes fala assim, a gente vê o nosso coração nos direcionando, a gente fala assim, segue o seu coração. Others follows their heart, my goodness. They Mas a gente vê que qualquer pessoa que segue o seu coração acaba sendo miserável, 人はもう最悪の事態になる人が多 uma いです。 vida miserável. you control your heart. Então, como é que a gente controla o nosso coração? コントロールすることができるのでしょうか。 Following your heart. Em vez de seguir o seu coração, como é que você pode liderar ではなくどう o す seu れば coração? 心を導くことができるのでしょう You か。 want to forgive others. Eu sei que você quer perdoar ね todos. みんなを許したいっていう気持ちはあるかもしれま I せん know。you want Eu sei to que walk você in freedom, quer God's andar forgiveness, na God's grace. liberdade que Deus nos dá e naquela mesma graça que Deus 与えてくださる恵みと de Deus あの e dá isso para os 自由 outros. を体験したい。それを他の人にも与える中で体験したいと思います。 How can I actually do Mas como é que eu posso realmente fazer す isso? るのはどうすればいいでしょうか。 it? You guys ready? Estão prontos? Very easy. É bem fácil. Very, very easy. É bem fácil. Okay, here we go. Ok? Number 3. Ponto número 3. I must love Eu preciso amar e orar 私を por aqueles que me 知りたい人 maltratam. たちを愛し、彼らのために祈らなければいけない。 Alright, love here is Amar aqui é uma ação, não é um sentimento. これは感情ではなく、動詞です。 So I'm going to do something nice. Então eu vou fazer alguma coisa boa por aquela pessoa e eu vou orar por aquela pessoa. その人を愛し、その人のために祈ります。 You ever wonder why Você these já- romantic movies Já they never pensou talk por que, about que couples being very important? as pessoas falam sobre pessoas que. Aqueles filmes românticos que nunca falam sobre as pessoas que já foram casadas por 5, 6 anos. はあまりありません。 It's always about Então sempre como se, まあどse apaixonaram um pelo outro. その部分だけを映画にします。 he saw her. Ele viu ela viu ele. まあ E tal, e o coração começou a bater. そして心がドキドキして引き合って。 But I'd love to see that a Mas romantic. queria ver um filme romântico de um casal que já estão nos seus mais de 80 anos e ainda já estiveram casados por 60 anos. 映画を見てみたいものです。 Because this kind of agape, Porque esse tipo de amor agape às vezes não é tão atraente. アガペの愛っていうものはそんなに魅力的じゃない楽しくない時があります。 because it talks about doing something Porque nice. fala sobre fazendo uma coisa boa それは por aquela それ pessoa. を受けるに値しない人に対して何かいいことをすることが伴うからです。 All right, in Matthew 5 it says, Em Mateus capítulo but I 5 say to diz, you, this talking, Jesus estava falando assim, mas eu digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Para quê? give me that little word. Eu, Love and pray. então, ame e ore. しかし私はあなた方に言います。
自分の敵を愛し、自分の迫害する者のために祈りなさい。 And you're going to do this Você vai fazer so isso that you para may que actually be sons vocês of possam realmente se tornarem filhos do seu Pai que está nos céus. 子供になるためですと書いてあります And this Father who is E in esse heaven, Pai que está he no makes céu, the sun rise ele faz o on sol the evil and the good, nascer and no sends bem rain e no on the mal, just and the ele unjust. manda chuva その手に no justo e no ご自分の injusto. 太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。 God doesn't just give the sun and the Deus- rain to good Deus não só dá o sol e a chuva para pessoas 神様 boas, はこの太陽も雨も não, いい ele 人 dá に para os 与えるのでは bons e なく para os ruins. いい人にも悪い人にも平等に与えます。 He doesn't give us the sun and the rain if you deserve it. Ele não te dá o sol e a chuva só se você merecer. 人だけに、太陽と雨を与えるわけではあり And ま in せ the ん。 same way, we're E da mesma forma que nós também devemos abençoar as 同じように pessoas, 私たち mesmo se eles merecem ou あ não. の相手が受けるに値する人でもしない人でも同じようにその恵みを与えるべきです。それこそが恵みです。 So, Então, if your enemy is se o hungry, seu inimigo estiver com fome, dê pão para comer. Se ele estiver com sede, dê água para beber. Porque aí você vai colocar brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor vai te recompensar. 飢えているならパンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ。なぜならあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださるからだ。 the more someone Por attacks mais que alguém te ataca, dê mais amor para aquela 誰かに pessoa. されるほどその人にもっと愛を注いでください。 the best way Essa é a to melhor keep forma de vengeance against someone. se vingar contra と alguém. もいい仕返しの方法です。 They insult you. Eles te そ insultam, のね、ofendem. 攻撃された。 Can I take you out for lunch? Eu posso te You respond. levar para o almoço, pagar um almoço para você? 昼飯一緒に食べようかと It's 言 the う best way to make them feel awkward. Essa é a melhor forma de fazer ele se sentir bem constrangido. 変な気持ちになるかもしれません。 Hey, look at this. Do not. E olha só, 1 Pedro fala, não pague o mal pelo mal, mas ao contrário, abençoe, pois por isso que você foi chamado, para obter a bênção, para que você possa obter a bênção. あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。 You want to obtain Você God's quer grace? obter a graça de Deus? 祝福を受けたいですか？ You want to receive, you want to live Você in quer the abundant life that viver God has for you. na vida de abundância que Deus tem para você, を生きたいですか？ Then you have to então você precisa liberar graça da mesma forma que você tem recebido. 受けたい恵みと同じように、その恵みを他の人にも話さなければいけません。 as everyone learns to just Enquanto as pessoas vão aprendendo a perdoar, そしてmais e mais, 全ての人がa igreja vai aprender a se tornar um. につれて教会はキリストにおいて一つになっていきます。 imagine Você everyone. consegue imaginar todo mundo dizendo, eu não vou tentar mudar. すべての人が私はあなたを変えようとしないということを想像してください。 I'm going to work on being unoffendable. 私 Eu não vou tentar mudar as pessoas ao meu redor. Eu vou trabalhar em me tornar inofensivo. Não conseguir ser ofendido. Você vai ver sua família radicalmente transformada. Todo relacionamento que você tiver na sua vida vai ser transformado radicalmente. 大きく変わります。 And the world E o mundo vai saber que Jesus é o Filho de Deus. イエスが神の子であるということを知るでしょう。 because we would walk as Porque nós andamos como 一つとしてem unidade, como um. way Japan for Jesus. Nós vamos ganhar o Japão para Jesus. And we're going to introduce E nós vamos apresentar ao mundo, Jesus para o mundo. Eles vão perguntar, que tipo de amor é esse? 愛なんだろう。自分には理解できないそういう人たちがそういうふうに人は反応します。 why is it that followers Por quê? Que unoffendable os seguidores de Jesus não se ofendem. A gente fala mal deles, mas eles não se ofendem. Por que que é isso? くらいのおかしい Amém. とか Eu quero te convidar a ficar de pé. there's probably someone Eu that's been there acho que tem, eu imagino que talvez tenha alguém que você vem pensando, que talvez seja alguém que te machucou. 多分頭の中に思いついた人がいると思います。 and they really hurt you bad. E essa pessoa talvez te machucou muito profundo. ひどい傷をその人から受けました。 And maybe it really feels completely Talvez impossible. parece impossível
a realmente perdoar aquela その人 pessoa. を許すのは不可能に思えるかもしれません。 But Mas the Holy Spirit for help right now. He wants to help you. peça a ajuda do Espírito Santo agora mesmo. Ele quer te ajudar. その彼を許すために聖霊様は助けようとしています。 We're going to go into a time of worship. Nós vamos continuar num momento de adoração agora. I just believe the Holy Spirit wants to bring some Eu healing. creio que o Espírito Santo quer trazer um momento de cura agora. 癒しをもたらそうとしていると思います。